Convido as irmãos a se colocarem em pé e vamos juntos adorar ao Senhor. Jesus, meu prazer.
A graça e a paz de Jesus a todos. Amém? É prazeroso estar na casa de Deus, como diz a música, né? A canção. Nosso prazer é estar em tua casa, ó Pai. Que maravilha, né? Irmãos, saudando a igreja, eu quero aproveitar e dar os avisos da semana, né? Terça, nossos GPs. Quinta, culto de oração. 24/5, terá encontro de mulheres às 16 horas aqui na igreja, sábado que vem. Lembrando do nosso amigo secreto de oração, vamos continuar orando pelas famílias. Sábado de manhã, para os homens principalmente, nós teremos um mutirão aqui na igreja para acertar o nosso pátio aqui. Então estão todos convocados, aqueles que puderem vir. Tá? Falem com o Anderson, que é ele que está coordenando, que será sábado agora. Após o culto, teremos uma cantina em pró do Ministério de Mulheres. E eu quero fazer alguns agradecimentos hoje. Ontem nós tivemos o nosso encontro de casais aqui da igreja. Tivemos alguns visitantes, casais visitantes, e tivemos uma palavra muito mais do que maravilhosa. Ela foi impactante na vida nossa. Então eu quero agradecer cada casal que participou, que se dispôs a vir no sábado aqui, ouvir a palavra de Deus. Eu quero agradecer também toda a coordenadoria que pegou junto nos trabalhos. Quero agradecer o pessoal que fez a decoração, a Cíntia, a Letícia, a Fátima, a pastora. Todos deixaram um ambiente simples e bonito, muito bonito. Quero agradecer também o Paulo Roberto, o Giovanni, que é aniversariante de hoje, pela deliciosa carne, pelo delicioso churrasco que proporcionou para nós. Então, a todos a nossa gratidão, mas em especial a minha gratidão e a gratidão de todos vão ao nosso Pai. Porque tudo se consuma, tudo se constrói, tudo se faz, porque Deus tem misericórdia e está no controle das nossas vidas. Então, a gratidão maior é a Deus. Quero agradecer também o Ministério de Louvor, não esqueci, Júnior. O Ministério de Louvor, o Júnior, a Dene, o Cleiton, que estiveram nos ajudando ontem no momento da palavra. Mas o maior agradecimento, irmãos, é a Deus, porque trouxe uma palavra impactante e nos proporcionou um momento maravilhoso. Que Deus continue agindo na vida de cada um de nós, como casais, como pais, mães e como filhos. Que Ele possa nos abençoar sempre. E que esses eventos, além de a gente ter uma recepção maravilhosa, mas que eles sejam impactantes na nossa alma, no nosso espírito. Que esse é o grande objetivo desses encontros. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 30. Salmo de ações de graça pela libertação da morte. Salmo 30.
Amém? Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizestes permanecer forte a minha montanha. Apenas voltasse o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, Senhor, implorei, porque por proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova. Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei. O Salmo 50, o versículo 14 e 15 diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Tu me glorificarás. Irmãos, esse é um salmo de ações de graças. Eu não podia ler outro salmo se não fosse um salmo de gratidão a Deus. Eu estava numa semana tensa, nervosa, em função desse encontro que nós tínhamos. Porque tudo estava subindo e a gente tinha feito um cálculo passado e achamos que não ia dar. O dinheiro não ia chegar. Corremos, trabalhamos, buscamos, e Deus estava sempre apontando o lugar certo para nós ir. Não tivemos superávit, mas também não tivemos despesa. Deus foi tão perfeito que empatou em 0-0. Isso é gratidão a Deus. Porque deu tudo certo, apesar da nossa ansiedade, apesar da nossa desconfiança, do nosso medo de não dar certo. Porque nós não ouvimos o que Deus diz para nós. Eu sou o teu Deus e eu estou contigo. Mas no final Ele mostrou para nós que tudo dá certo quando confiamos nele. E eu fiquei muito grato a Deus porque deu tudo certo. Grato aos irmãos porque vieram, deu quase 100% de adesão. Alguns não puderam vir. E deu tudo certo. E como prêmio, Deus ainda nos deu uma palavra que impactou nossos corações. Então, irmãos, isso é gratidão. Isso é o que nós precisamos fazer a Deus, ser gratos, temente a Ele, e não temer ao mundo, porque Deus é conosco. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu infinito amor e pela tua graça que nos sustenta dia após dia.
Obrigado pelo renovar de cada manhã que Tu nos concede o grande milagre da vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo sol que brilha, pela chuva que molha. Por tudo Te damos graças, Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que somos frágeis como cristal fino, que somos pecadores, que somos desconfiados e não depositamos o nosso coração totalmente em Ti. Mas ainda assim, a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, derrama sobre nós a Tua bênção. Perdoa-nos, Senhor, por nossos erros, por nossas fraquezas, nossas mazelas. Ensina-nos, ó Pai, a andar nos Teus caminhos e seguir os Teus preceitos. Enche o nosso coração com Teu Espírito, para que nós, com os lábios, possamos louvar e glorificar o Teu santo nome. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé e vamos continuar louvando esse nosso Deus, né? Amém. Nós cantamos para Te adorar, ó Rei dos Reis, para Te agradecer. Essa é uma resposta à primeira pergunta do nosso catecismo, que diz qual é o fim principal do homem. E lá está escrito: é glorificar a Deus e alegrar-se dele para sempre. Alegria verdadeira só temos em Deus. E depois de um domingo lindo como nós tivemos, nada melhor que estarmos na casa do Senhor para louvar e bendizer o Senhor. Eu estou há 2 semanas cantarolando, para quem é da minha época, corinho. Quem já ouviu falar em corinho, né? Não é isso? Corinho. A avó falava direto: vamos cantar um corinho. Um corinho que diz assim: estamos muito alegres, Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Amém. Você crê nisso? Amém. Jesus está aqui em nosso meio, por isso nós temos paz no nosso coração. Por isso nós podemos nos alegrar na presença de Deus. Por isso, nessa noite, nós podemos declarar que nós recebemos um novo coração do Pai. E por isso nós somos família, famílias benditas do Senhor. Vamos cantar essa canção. E você, eu convido a você, sai do seu lugar. Cumprimente o sobrenome de Cristo. Esse que faz uma parte da sua família de sangue, sangue de Cristo, conquistado na cruz do Calvário. Se alegre. Vamos nos confraternizar na presença do Senhor. E logo depois nós vamos emendar com maravilhosa graça. E você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, esteja trazendo assim, até o resto do nosso. Recebi um novo coração do Pai. Coração transformado, coração inspirado por Jesus, como o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, esse homem é amor. Amor,
que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Acima de tudo, acima de tudo, e só o Senhor entronizado, os anjos, os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram que tu és. Tu és Senhor e Deus, soberano meu universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroa de pra sempre reinará. Salvos aos teus pés, peguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, como teu lugar, e habita em nós. Acima de tudo, acima de tudo, só o Senhor entronizado,
Santo és tu, Senhor. E ao teu santo nome, ó Pai, nós rendemos graças nessa noite. Nós exaltamos e bendizemos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, por amor a nós. Nós te louvamos, Senhor, pelas tuas incontáveis bênçãos sobre nós. Nós te louvamos, Senhor, porque todos os dias tu estás conosco. Ó Pai amado, neste momento, Deus, nós queremos nos colocar junto aos teus pés, para ouvir, ó Deus, de Ti a palavra, Senhor Deus, os teus sagrados ensinos, das sagradas letras, ó Pai, que, ó Deus, ela venha encontrar morada em nossos corações, que ela venha aquecer, ó Deus, a cada coração neste lugar, que possamos nos encher, ó Pai, do teu Santo Espírito. Que a Reverenda Gislaine, ó Pai, seja apenas um instrumento com tuas santas mãos para edificar e abençoar a tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Igreja de Deus. Amém. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Momento precioso de estarmos juntos para nos satisfazermos na palavra do Senhor. Gostaria, queridos, de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Nós vamos ler dos versículos de número 38 ao 41. Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 38 ao 31. Diz-nos assim a palavra: Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe para que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por esse momento tão especial, quando podemos nos achegar à tua presença para prestar o culto que a ti é devido. Colocamos as nossas vidas, ó Pai, diante do teu altar, para que tu possas receber-nos como um aroma suave diante de ti e que a nossa adoração, Senhor, seja de coração sincero e devoto na tua presença. Oramos, ó Deus, neste instante pela tua palavra que está diante de nós. Que o teu Santo Espírito possa fazer com que essa palavra cale profundamente em nossos corações e que saiamos daqui refletindo a respeito do que é prioridade para a nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto bastante conhecido, mas que de vez em quando é necessário que nós o visitemos para compreendermos o propósito de Deus para cada um de nós.
Nós todos sabemos que os tempos em que estamos vivendo não são tempos fáceis de serem absorvidos pela nossa mente, pelo nosso psicológico, pelo nosso físico também. Estamos constantemente ouvindo das pessoas ao nosso redor o quão cansadas elas estão e elas se encontram. Todos nós, chegando no final de semana, já chegamos, com aquela sensação de cansaço físico. E por vezes é um cansaço extremo que atinge também a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. E diante disso que nós acabamos de ler, da palavra do Senhor, desse encontro de Jesus com estas duas irmãs, é necessário também que pensemos a respeito da nossa agenda, a respeito do nosso cotidiano, a respeito dos nossos afazeres e entendamos como nós precisamos convergir todas estas coisas para a glória de Deus Pai. Em tempos de agenda cheia e casas muitas vezes agitadas, Jesus ele faz um convite a cada um de nós para que nós descansemos a nossa alma, para que nós realmente encontremos descanso diante da sua presença. Se nós pararmos para pensar a respeito da nossa rotina lá na nossa casa, que começa, para nós amanhã, sendo que o primeiro dia da semana é hoje, nós vamos perceber quantas atividades nós já temos agendadas para esse período de 7 dias adiante. Vamos perceber que as nossas casas estão cheias de atividades, mas talvez as nossas casas estejam vazias da presença de Deus. E é por isso que nós precisamos refletir. Nesse texto, nós nos deparamos com a visita de Jesus a uma casa simples, a uma casa singela, e ali Jesus ele vai revelar algo que na verdade é eterno. Ele vai afirmar para Marta que é muito mais importante estar com ele do que fazer coisas para ele. Compreenderam? Às vezes na igreja nós estamos também atolados de serviço e achamos que isso é adoração a Deus. Mas por vezes tudo aquilo que nós estamos fazendo ou realizando está vazio da presença do Senhor, porque não estamos fazendo para Deus, mas estamos fazendo para nós mesmos, para o nosso desejo, para a nossa vontade. E aqui nesse texto nós vamos perceber que Jesus, ele entra numa casa ordinária para, na verdade, demonstrar um propósito extraordinário. Queridos, no verso 38 a palavra diz: Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. O texto ele não está falando que Jesus ele adentrou no templo ou que Jesus adentrou num palácio, mas o texto está nos afirmando que Jesus ele entra numa casa comum, onde residiam ali duas irmãs, duas pessoas como nós. Pessoas, quem sabe, simples, com os seus afazeres diários e ocupadas com aquilo que elas tinham como obrigação de realizar no dia a dia. A palavra usada aqui no texto para receber no original indica uma hospitalidade ativa. Essas irmãs, elas gostavam de receber em sua casa. Essas irmãs, elas tinham o hábito de abrir as suas portas para receber. E aqui elas estão recebendo exatamente a Jesus. E é interessante, queridos, que Marta, ela vai fazer aquilo que qualquer boa anfitriã é capaz de fazer. Ela recebe a Jesus
e ela quer fazer o melhor para ele. Ela se ocupa em poder recebê-lo da melhor forma que ela pensara ser possível. E isso nos demonstra a graça de Deus. Jesus entrando nessa casa demonstra que a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus, ela vai se manifestar nos lugares mais simples e improváveis, que nós não estamos habituados a pensar que essa mesma graça, porventura, possa se manifestar. E aqui nesse texto nós vamos perceber que estas irmãs são hospitaleiras. E se nós olharmos para a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver que a hospitalidade deve ser uma prática cristã na vida daquele que professa a Jesus como Senhor. O apóstolo Paulo, aquela igreja, vai dizer: pratiquem a hospitalidade. Isso é, recebam bem. Mas de que maneira nós vamos pensar a respeito dessa hospitalidade como um mandamento bíblico? A não ser quando nós refletimos exatamente que essa hospitalidade, ela precisa estar a serviço da nossa comunhão com Cristo. Nós precisamos ser hospitaleiros à medida em que entendemos que é um exercício devocional na presença de Jesus Cristo. E aqui nesse texto nós paramos para refletir a respeito de nós mesmos e entendemos, nós estamos meditando aí nesse período sobre Jesus em minha casa. E eu preciso perguntar, como tem sido Jesus na sua casa? Como Jesus tem se manifestado dentro do teu lar, no teu dia a dia, no cotidiano, nos afazeres, na forma de se relacionar uns com os outros? O texto vai nos ensinar que relacionamento com Deus é vida cotidiana, a partir daquilo que Ele requer da nossa vida, daquilo que Ele quer da nossa prática. Jesus, Ele quer ser recebido dentro do nosso lar. Mas Jesus, Ele não quer ser recebido de qualquer maneira, mas Ele quer ser recebido com o foco certo. Não apenas com o esforço demonstrado por Marta, mas com a atenção e a devoção demonstrada por Maria. E por isso, queridos, é necessário nós entendermos algumas características destas irmãs que nós praticamos e por vezes nem nos apercebemos que nós estamos praticando. O texto vai nos falar a respeito de duas mulheres. Uma das mulheres é aquela que se distrai e a outra mulher é aquela que se entrega a uma vida de devoção. A palavra do verso 39 ao verso 40 vai nos afirmar o seguinte: sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe, para que ela venha me ajudar. Meus irmãos, Maria, nesse posicionamento bíblico, o qual nos é demonstrado, ela justamente se prostra diante de Jesus, se assenta diante dos seus pés, e nós não podemos deixar de atentar para essa atitude de Marta, porque na tradição rabínica, o assentar-se aos pés de um mestre era sinal de que a pessoa estava desejando aprender algo com aquele mestre, com aquele Senhor. Era o desejo de ouvir da boca daquele mestre orientações, palavras de sabedoria, para que ela pudesse então absorver da melhor maneira e colocar isso em prática no seu dia a dia. E é exatamente isso que Maria faz. Ela se posiciona diante de Jesus, se assenta aos seus pés com o desejo de ouvir
das suas palavras. Mas, em contrapartida, Marta está distraída. Marta está ocupada. Marta está atenta a todas as demais coisas, mas não está atenta à presença de Jesus dentro da sua casa, dentro do seu lar. E, queridos, é interessante que no termo original, a palavra distraída, que é usada pelo evangelista, sugere que Marta estava sendo puxada em várias direções. Quantas vezes eu e você também estamos vivendo a nossa vida, estamos vivendo a realidade da nossa casa, das nossas ocupações, estando distraídos por diversas coisas que acontecem ao nosso redor, sem perceber a voz de Deus, sem perceber aquilo que Cristo está falando ao nosso coração. Hoje pela manhã, enquanto eu estava ajustando algumas coisas do calendário da igreja para conversar com a Aline, o departamento infantil, a Camila veio até o meu lado e quis puxar uma conversa. E imediatamente eu olhei para a Camila e disse: Camila, não me distraia, porque agora eu estou fazendo algo importante. E na mesma hora, Deus tocou no meu coração e disse: o que é mais importante? Um calendário? Uma agenda lotada de eventos? Ou a maneira como eu me relaciono com a minha filha? Fui impulsionada, queridos, a me levantar daquele lugar e ir até o quarto da Camila e pedir perdão para ela. Falei para a Camila: minha filha, me perdoa, porque eu me distraí com aquilo que realmente é essencial para com a nossa vida. E, queridos, por vezes nós estamos agindo da mesma maneira. Estamos tão ocupados com as nossas atividades, estamos tão ocupados com o calendário ou com a agenda a ser cumprida, que esquecemos daquilo que é mais importante dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. Por vezes estamos tão ocupados com a nossa agenda e tão ocupados com os nossos afazeres, que estamos também negligenciando a nossa vida devocional com o Senhor. Estamos negligenciando a nossa comunhão com Deus. E aqui eu quero deixar muito claro que o problema do texto não está no serviço, porque o trabalho certamente dignifica o homem. Mas o grande problema que nós encontramos nesse texto é, na verdade, o coração dividido, o coração distraído, o coração que ainda não compreendeu o propósito maior de Deus para a própria vida. E, portanto, nós precisamos atender aquilo que as Escrituras Sagradas nos falam. A palavra lá em Deuteronômio, no capítulo 6, vai dizer que nós somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas. A centralidade de Cristo em nosso coração. E aqui eu vou citar aquilo que nós temos estudado nos nossos grupos pequenos no decorrer destas últimas semanas, quando a idolatria das tarefas pode roubar o lugar da nossa devoção a Cristo. A idolatria do nosso trabalho, dos nossos afazeres, nos ocupamos demasiadamente com as coisas que estão à nossa volta, esquecendo-nos do tempo que nós devemos ter com o Senhor. Martinho Lutero, certa feita, ele disse: eu tenho tanto para fazer hoje que eu preciso orar pelo menos por 1 hora antes de começar. Talvez, ao contrário de Martinho Lutero, nós estamos realizando todas as coisas e esquecendo-nos daquilo que é essencial para nos mantermos em pé na jornada em que temos que trilhar. Porque o reformador nos ensina que, antes de tudo, nós devemos entregar as nossas tarefas aos pés do Senhor, porque certamente Ele abençoará
o trabalho das nossas mãos. Queridos, em muitos lares cristãos, a correria toma conta da adoração. Em muitos lares cristãos, nós percebemos pais e mães que fazem muito por Jesus na igreja, nos trabalhos diários, mas esquecem de ouvir a voz daquele que, na verdade, não quer apenas o nosso serviço, mas quer a nossa vida de adoração. Precisamos nos aquietar na sua presença e entender que a nossa casa, ela precisa ser um lugar, um altar, onde o nome de Cristo é honrado e o nome de Cristo é exaltado. O nome de Cristo é glorificado. E o interessante é que o texto termina dos versos 41 e 42, falando-nos a respeito da forma como Jesus ele vai tratar Marta. Talvez quando nós fazemos aquela leitura rápida, nós cheguemos à conclusão de que Jesus é ríspido com Marta. Jesus ele diz: Marta, Marta, tu está tão inquieta, tão ocupada, está esquecendo na verdade daquilo que é essencial aqui neste lugar, mas não. Nas palavras de Jesus, Jesus está sendo terno, está sendo compassivo, está sendo amoroso. E ele mesmo diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Queridos, Jesus, ele, na forma de repetir o nome de Marta, ele está demonstrando exatamente essa ternura. Não é uma reprovação severa, onde ele está dando uma bronca em Marta, por ela não ter entendido que o mais importante era ele estar presente ali naquela casa. Mas Jesus, ele está sendo terno. E aqui, Jesus demonstra que Marta, na verdade, deveria aproveitar o seu tempo, a sua agenda, com aquilo que é duradouro, com aquilo que é proveitoso, com aquilo que na verdade é essencial a todo ser humano. A palavra única, necessária, quando Jesus afirma uma coisa só é necessária, ele está dizendo, é ouvir, é atentar para as minhas palavras, porque a comunhão com Ele é, na verdade, o que sustenta tudo mais. Meus queridos, a comunhão com Cristo, ela precisa ser a base da vida cristã. A comunhão com Jesus não se trata daquilo que nós fazemos, não se trata daquilo que nós entregamos, não se trata do tempo cronológico que nós passamos na igreja, mas a comunhão com Jesus é estar mais próximo, numa vida de íntima e perfeita comunhão na sua presença, onde nós tenhamos o anseio e o desejo de ouvir da sua doce e suave voz. É exatamente isso que está nos afirmando o texto, quando nós observamos lá no Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus fala a respeito da videira verdadeira, ele vai afirmar aos seus discípulos: sem mim, vocês nada podem fazer. E aí, eu olho para mim mesmo e pergunto aos irmãos, quantas coisas nós resolvemos no nosso dia a dia na força do nosso próprio braço? Quantas coisas nós realizamos segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades, segundo o nosso querer, e nem sequer perguntamos a Cristo se essa é a sua vontade. Quantas vezes, e isso eu estou falando a respeito lá da nossa casa, mas eu estou também falando a respeito aqui da igreja, estamos tão envolvidos com eventos, com programações, estamos tão atopetados de coisas a serem realizadas e preocupados, inquietos com aquilo que nós precisamos entregar, que esquecemos-nos de perguntar
se aquilo que nós realizamos realmente glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus Pai. Tudo aquilo que nós realizamos, seja dentro da nossa casa, seja na igreja, onde quer que nós estejamos, precisa ser realizado para que o nome do nosso Pai Celestial seja glorificado. Jesus, Ele sim, Ele quer a nossa casa. Jesus, Ele sim quer o nosso lar. Mas Ele não quer somente um lugar organizado, limpo, ou um lugar funcional. Mas o que Ele quer é um lugar de comunhão profunda com Ele, onde o ensino da palavra seja algo realizado de forma séria, onde nós tenhamos o claro entendimento do objetivo daquilo que o presbítero Cleito falou no início deste culto, quando disse que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo o sempre. Por vezes estamos, como Marta, ocupados demais para refletir a respeito da vontade boa e perfeita e agradável que Deus tem para cada um de nós. Estamos ocupados demais com uma agenda feita por mãos humanas, esquecendo-nos daquilo que o Espírito está nos dizendo. Portanto, meus queridos irmãos, é preciso entendermos que o ensino desse texto do Evangelho não é algo que vai falar a respeito de que o serviço não é bom. A pastora está pregando então que agora eu posso largar a mão lá da minha casa, deixar tudo desorganizado, empoeirado, deixar a roupa lá no cesto bagunçado. Não é isso. Nós precisamos priorizar aquilo que é essencial. Precisamos organizar as coisas de maneira que Cristo seja colocado em primeiro lugar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Precisamos sim entender que o Jesus está demonstrando que a prioridade espiritual deve ser perseguida por cada um de nós. Portanto, nós precisamos ter o entendimento que casas cheias de tarefas podem estar vazias da presença de Jesus. Mesmo que sejamos crentes, mesmo que estejamos lá fazendo a nossa rotina com o som ligado no último, ouvindo uma mensagem bíblica ou louvores, achando que aquilo ali é suficiente. Se tudo o que nós ouvimos e proclamamos com os nossos lábios, não é uma adoração verdadeira, de nada serve e de nada adianta, porque tudo isso vira apenas religiosidade. Porque o que Deus quer de nós não é nós subirmos à igreja, não é nós andarmos com a Bíblia embaixo do braço, não é nós ocuparmos cargos, mas o que Cristo quer de nós é uma vida de santificação na sua presença, de íntima comunhão com Ele. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que servir é bom, né, Felipe? É bom. Quando nós servimos a comunidade, quando nós nos deparamos com pessoas alegres pela obra ou pelo serviço que nós prestamos, mas eu quero deixar claro que sentar aos pés de Jesus é essencial. E nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. Marta, ela não era irreverente.
A gente olha para Marta e a gente diz assim, poxa vida, né, Marta? Que mulher difícil, que mulher complicada. Jesus estava ali dentro da sua casa, dentro do seu lar, ela ao invés de parar tudo, ela continuou realizando as suas tarefas. Mas Marta, ela apenas estava preocupada com muitas coisas. Né, Zene? Vou usar o exemplo da Zenaide. Eu gosto disso. A Zenaide, quando a gente vai na casa dela, a Zenaide, ela serve o tempo inteiro. Ela não para, ela não senta. E aí ela começa, ela põe um copo de café, ela põe um pedaço de bolo, daqui a pouco ela começa a descascar uma laranja, e daqui a pouco ela diz, não, mas é muito pouquinho. E ela começa então a descascar uma banana, e ela vai lá na geladeira, ela quer ver o que tem mais para ela oferecer para a gente. Ela não está sendo irreverente, ela quer agradar, ela quer tratar bem. Ela está demonstrando que a pessoa que está ali é importante para ela, porque ela tem prazer nisso. E eu acredito, Zene, que a Marta era igualzinha a você, que ela não estava sendo irreverente com Jesus. Ela queria tratar bem a Jesus, dar o melhor que ela podia. Mas Jesus, ela chamou Marta para aquilo que era essencial. Marta, agora para um pouquinho. Senta aqui. Venha ouvir a respeito da minha palavra. Venha escutar o que eu tenho para te ensinar. Venha entender qual é o propósito que eu tenho para a tua vida. E Maria não era preguiçosa. Eu vou usar o exemplo da irmã da Zene, a Dona Eli. Finada Dona Eli. Né, Leia? A Dona Eli era assim, a gente chegava lá, ela parava tudo para sentar e para conversar. Podia ficar louça na pia, podia a vassoura estar no meio da casa, mas ela parava para receber aqueles que estavam visitando. Porque ela queria conversar, porque ela queria falar. E geralmente as conversas da Dona Eli eram a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito dos ensinamentos, a respeito do culto que aconteceu. Às vezes ela dizia assim, não estava muito bom não. Dizia, sincera, super sincera. Mas a Dona Eli, ela sempre falou a respeito das coisas de Deus. E é interessante, meus irmãos, que Maria não é a mulher preguiçosa que quis deixar o serviço de lado para sentar-se aos pés de Jesus. Mas Maria, ela apenas escolheu aquilo que era eterno. Maria, ela disse assim, estas coisas aqui são passageiras, elas não são essenciais, elas podem ficar para depois. Mas aquilo que eu tenho que ouvir de Jesus precisa ser aqui e precisa ser agora. Portanto, queridos, nós precisamos entender que tipo de casa nós temos. Uma casa onde Jesus é servido às pressas, onde nós estamos fazendo corridamente, porque achamos que não vai dar tempo para terminar de fazer? Ou será que a nossa casa é um lugar onde Jesus tem sido ouvido com atenção e com reverência em nossos corações? Que nessa noite nós possamos entender a palavra de Deus. Abra sua casa. Eu vou fazer um desafio. Conversem com aqueles que recebem um GP nas suas casas. A Leia está aí, ela pode dizer ela já me disse isso várias vezes e outras pessoas, o Paulo está aí também, pode confirmar. Deus abençoa. Quando nós abrimos a nossa casa, para que a obra de Deus seja feita, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Mas não mais do que isso, não é simplesmente abrir a nossa casa ou a porta do nosso lar. Aqui nós precisamos trazer para a nossa vida individual também e entender que o mais importante e o mais essencial é nós abrirmos o nosso coração para Jesus. É nós estarmos sensíveis à sua voz, atentos ao seu propósito. É nós querermos realmente viver uma vida que glorifique e exalte ao nome do Senhor.
Abrir o coração é compreender que Jesus é essencial, que Jesus é o principal, que as nossas tarefas podem ser deixadas para depois, mas a nossa vida de comunhão com Ele é urgente e é necessária. Queridos, não permitam que as tarefas diárias tirem o lugar do relacionamento. A Luzimar acorda às 5 horas da manhã, né, Luzimar? Ok. Tem que trabalhar, tem que realizar as suas tarefas, fazer aquilo que lhe compete a fazer. Mas não permita que esse horário ou esta agenda tire a tua comunhão com Cristo, tire a tua comunhão com o Senhor. Porque o principal é nós servirmos aquele que nos dá um emprego. O principal é nós vivermos para glorificar aquele que nos sustenta por todos os dias da nossa vida. E por isso nós não podemos deixar de lado a nossa vida de comunhão com Cristo. Torne a sua casa um lugar de aprendizado, de devoção e de escuta. Quanto tempo a gente perde no celular? Quanto tempo a gente perde no Netflix? Quanto tempo a gente fica na internet procurando coisas que satisfazem aos nossos olhos? Mas em primeiro lugar, a nossa casa precisa ser lugar de aprendizado. Nós precisamos estar aos pés de Jesus. Precisa ser um lugar de devoção, um lugar onde nós ouvimos Deus falando conosco. O pastor falou aqui ontem a respeito disso, de que por vezes nós achamos que um culto no domingo à noite é o suficiente para nós colocarmos todas as coisas. Não foi nessas palavras, mas eu estou atualizando, nos trilhos. E não é. Porque é lá dentro da nossa casa que a palavra de Deus precisa ser estudada e aplicada. Mas para isso é necessário esse comprometimento de estudarmos, de nos assentarmos aos pés de Jesus e entender o que Ele quer para nós. E por último, nós precisamos aprender a priorizar a presença de Jesus acima das demandas do dia a dia. Eu estava conversando com o departamento infantil antes do culto e eu comentei com a Aline, vamos simplificar as coisas. Às vezes nós complicamos demais. Às vezes nós realizamos aquela agenda lá no início do ano e enchemos a agenda de programação e a gente corre o resto do ano inteiro para dar conta de tudo o que nós planejamos. E a pergunta que eu faço é: essas agendas nos levaram para mais perto de Jesus? Ou só nos deixaram mais estressados e mais cansados? Ou só nos causaram mais trabalho? Porque a minha reflexão tem sido essa nesses últimos tempos. O que nós estamos fazendo tem glorificado a Deus? Tem nos levado aos pés de Cristo? Tem nos ensinado a respeito do Evangelho? Ou tem sido apenas, queridos, religiosidade? E aí eu vou ser mais séria, porque Jesus abomina a religiosidade. Jesus abomina cultos farisaicos. Jesus, Ele abomina aquilo que nós colocamos no lugar dele. Então nós precisamos rever a nossa vida com Deus e a nossa postura a partir dos nossos lares e a partir das nossas casas e compreendermos o que nós temos feito
tem nos levado aos pés de Cristo ou tem nos levado apenas a múltiplas tarefas para dizermos que estamos glorificando a Cristo? Que nesta noite nós venhamos a pensar na forma como nós temos nos relacionado com Jesus e a entender o que Ele espera de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a palavra do Senhor. Coloquemos-nos em pé. Nós estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Talvez você esteja ocupado e inquieto com muitas coisas. São muitas as demandas, são muitas as ocupações diárias. O cotidiano está repleto de coisas que precisam ser realizadas. Mas hoje é o tempo da gente colocar tudo isso diante do Senhor, diante dos pés de Jesus. E de nós dizermos: Senhor, nós queremos te servir, sim, porque a nossa vida precisa ser útil no reino de Deus. Mas em primeiro lugar, eu quero estar aos teus pés. Eu quero estar aos pés de Cristo, eu quero viver para honrar e glorificar o teu nome. Eu quero realmente ouvir a tua voz falando ao meu coração. Aquieta o meu coração, para que eu entenda o teu propósito na minha vida. E esse é um tempo de nós nos colocarmos na presença de Jesus e dizermos isso. Dizermos: Senhor, que em primeiro lugar venha o teu reino, porque certamente todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Coloque-se diante de Deus. Pai, nós estamos aqui neste lugar, glorificando e exaltando o teu nome, agradecidos por estes momentos que pudemos estar na tua presença, para ouvir da tua palavra, para ouvir dos teus ensinamentos, para ouvir aquilo que é necessário para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, para ouvirmos aquilo que é necessário, Senhor, para que nós tenhamos êxito em tudo aquilo que nós viermos a fazer. E que nesta noite, ó Pai, nós possamos compreender que não adianta nós corrermos atrás do vento, porque a tua palavra mesmo afirma que vaidade sobre vaidade, tudo é vaidade. Que nós tenhamos a compreensão clara das palavras de Jesus, quando ali ele orientou tanto a Maria quanto a Marta, e disse que a melhor parte é justamente nós estarmos ouvindo a tua voz, entendendo o propósito que tu tens para cada um de nós, reunidos aqui neste lugar. Que nessa noite, Senhor, nós possamos refletir a respeito das nossas agendas, a respeito dos nossos afazeres, a respeito de tudo aquilo que ocupa o nosso tempo, ocupa a nossa vida, ocupa a nossa semana, para entendermos se todas estas coisas realmente são necessárias para nós. Ensina-nos a olhar para aquilo que é essencial e para priorizarmos, ó Deus, a nossa íntima comunhão contigo, para que a nossa alma possa desfrutar da tua paz, para que a nossa alma possa desfrutar da tua alegria, para que toda inquietação e para que toda ocupação seja dissipada, Senhor, e que não nos cause ainda mais estresse, doenças psíquicas, ó Pai, que muitas vezes atrapalham a nossa jornada e atrapalham a nossa caminhada. Ensina-nos, ó Deus, a aquietarmos a nossa alma na tua presença, para que, dirigidos por ti, dirigidos pelo teu Santo Espírito, tudo aquilo que nós viermos a fazer, Senhor, seja feito de maneira que exalte e glorifique ao teu nome, mas que traga também leveza para a nossa vida, porque é disso que nós precisamos, ó Deus. Santo e eterno Pai, nós queremos glorificar o teu nome pela vida de cada um que está aqui, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Conduza-nos, ó Deus, a viver uma vida próxima de ti,
a termos esse tempo de escuta na Tua presença, de aprendizado, a termos esse tempo, Senhor, onde o nosso desejo seja ouvir a Tua voz, para que as nossas atitudes, para que a nossa prática diária venha realmente, ó Deus, experimentar essa vida leve que Tu tens preparado para cada um de nós, essa vida abundante, essa vida cheia de paz e cheia de alegria. Pai, abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar conosco da mesma forma, guarda-os na Tua presença. Lembramos, Senhor, da dona Alcenira, que já teve alta, que Tu continues abençoando, sarando, Senhor, a sua saúde. Também a dona Josefa, colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, e pedimos-Te que a Tua graça seja com cada um, Pai, porque necessitamos de Ti e reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Nós agradecemos em Cristo. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.